O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Amém, amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estar com vocês. É sempre um privilégio, uma alegria, né? Podemos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que a gente vem aprendendo. Não é que a gente sabe, mas vem recebendo o conselho de Deus e poder repartir nessa reunião daqui. Graças a Deus o ano está findando, como disse a Amadinha ali, né? Mas foi um ano melhorado do que o passado, né, Amadinha? Melhorou. E o que vem será mais perfeito, se Deus quiser. Eu quero pedir um favor. Eu tenho uma amada amiga minha, se chama Célia. Ela trabalhou alguns anos, né, lá em Moçambique, com mais de 600 crianças que ela ensinava, evangelizava, alimentava, né? Então a Célia é um tesouro na minha vida. Algumas pessoas daqui conhecem a Célia. E ela abriu um canal no YouTube, pediu para eu avisar para vocês, porque quando eu venho aqui o canal dela melhora. Então vocês, por favor, entrem no YouTube e se inscrevam no canal. Chama-se Bendita Mamá Célia, que lá na África, em vez de falar mãe, é mamá. Então, Bendita Mamá Célia. E esse canal dela são alimentações naturais, comida gostosa, ela dá testemunho, ela dá muita risada. Vale a pena todos nós estarmos inscritos nesse canal. E aproveita também, entra no canal da Dilza Saião no YouTube, tá? Porque aí dá uma aumentadinha lá. E se um dia der dinheiro, vai tudo lá para Moçambique, se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos orar e começar a lição de hoje, o estudo de hoje, que eu acho que vai ser de grande bênção para todos nós. Pai querido, obrigada por essa tarde tão gostosa de vida, de saúde, de salvação, de perdão, de misericórdia, de ter a Tua palavra. Obrigada pelos louvores, pela Tua palavra, e que agora o Senhor possa nos conduzir conforme a Tua bondade, conforme o Teu amor, para nós nos deleitarmos nos Teus conselhos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amadinhos, vamos abrir no livro de Marcos. Naquela passagem que todo mundo conhece, né? Daquele jovem rico. E o texto nosso hoje, o título, é que se nós fugirmos do processo, nós nunca alcançaremos os propósitos, né? O processo é tudo aquilo que vem antes, e o propósito é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, sobre o jovem rico, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem. O que aconteceu, Madinhos? É Marcos 10, eu esqueci de falar completo. Marcos 10, a partir do verso 17. Acertou agora? Agora acertou. Desculpa, amadinhos, estou meio enroladinha hoje. Vamos lá então. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, ele saiu correndo, ao seu encontro, e ajoelhou-se e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu sou uma Brastemp. E Jesus, fitando-o, o amou. Que bom, né? E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma pequena coisinha te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contudo, entretanto, não obstante, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante, né, amadinhos? A gente sempre vai correndo
né? Com muita alegria. A gente só corre quando está alegre, porque quem não está alegre vai arrastando o chinelo, né? E ele foi alegre, correndo, porque ele pensou: oba, é minha chance de mostrar para o mestre a bênção que eu sou, né? O tesouro que eu sou, porque na próxima reunião seguramente o mestre vai me dar um troféu de honra ao mérito. É mais ou menos por aí. Então esse jovem foi correndo e ele quis falar para Jesus: olha, Senhor, o que eu preciso fazer? Porque eu já faço tanto, né? Talvez falte uma vírgula aí na minha vida, uma coisinha pequena, mas o Senhor me diga, porque eu quero andar perfeito. Oh, bom mestre. Isso aí não parece assim uma bajulação, né? A pessoa chega assim achando que é o tal, meio bajulando, tal. Mas o Senhor nosso Deus, nosso Jesus Cristo, Ele é bondoso, misericordioso, mas Ele é muito sincero, né? Então falou assim: bom é Deus, bom é o perfeito, e perfeito é Deus, né? Mas Ele não só veio com esse discurso, com essa alegria, Ele se ajoelhou. Então Ele era um homem entusiasmado, religioso e muito bem de vida, né? Então a palavra de hoje, amadinhos, o que Deus tem me dado e o que eu tenho sentido é o seguinte: nós às vezes caminhamos muito bem em algumas áreas da vida, nós fazemos coisas legítimas, mas ainda falta algumas coisas no processo do crescimento, no processo da santidade, no processo dos frutos do Espírito ou do fruto do Espírito da nossa vida. Então a gente olha para aquilo que faz: eu vou à igreja, eu gosto da igreja, eu leio a Bíblia, eu amo as pessoas, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho. Mas só que no processo existe da parte de Deus, Deus conhece o âmago das nossas limitações, o âmago do nosso sucesso e o âmago do nosso fracasso. E Ele quer trabalhar isso em nós, para o nosso próprio bem. Não é para o bem de Deus, o bem de Deus é Jesus Cristo, já está resolvido. Aí, qualquer pessoa com a mínima revelação percebe, né? O que esse rapaz fez. Ele tinha bens materiais, talvez muitas propriedades, sei lá o quê. E ele ficou muito contrariado e muito triste, porque ele pensou: mas ainda tem tudo isso para fazer? Já não basta tudo que eu faço? Sou correto, trabalhador e honesto? Mas aí você vê o seguinte: olha o que Jesus disse para ele. No versículo 21, e Jesus, fitando-o, olhando bem nos olhos dele, Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Deus conhece nossa vida, conhece o nosso temperamento, conhece as nossas motivações, conhece as nossas intenções. Então Jesus não o rejeitou, Jesus o amou, né? E aí ele diz: só uma coisa te falta, vai, verbo ir. Mas eu não queria ir, eu queria ficar. Vai, vende. A vender não, eu prefiro comprar, né? Vende, mas vende tudo e dá tudo para os pobres. Ah, Senhor, aí é muita coisa. Mas em compensação, você terá um tesouro no céu. E depois você vem de novo, venha e me segue. E ele achou muito difícil, saiu contrariado e muito triste. Então, amados, muitas vezes na vida a gente fracassa no processo. A gente tem boas intenções, faz as coisas certas, mas no processo de cada coisa que Deus nos dá, nós fracassamos. E veja bem que esse rapaz, eu tenho certeza que ele foi trabalhador, que ele foi honesto, adquiriu legitimamente. Ele pensava nos pais, possivelmente, ou talvez nos filhos, eu não sei se era casado. Ele pensava que aqueles bens eram uma necessidade, como um homem honesto e trabalhador, ele adquiriu para poder viver bem, viver corretamente, viver honestamente. Só que Jesus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe onde está o problema. Então mesmo que Ele tivesse dito para o Senhor: Senhor, mas se eu der tudo, como é que meus pais ficam? Se eu der tudo, como é que meus filhos ficam? Como é que eu pago minhas contas? Mas Ele nem argumentou nada. Ele saiu e Ele rejeitou
o grande tesouro da vida eterna. Então, amadinhos, o que nós devemos pensar, para que nós trabalhamos? Para que nós vivemos? Por quem trabalhamos, por quem vivemos? Qual que é a razão da nossa vida? Será que nós estamos realmente investindo no tesouro que vai para a vida eterna? Pensa bem, por mais bens que alguém tenha nessa terra, né? Por mais que você seja muito bem sucedido, que você granjeou, você é esperto, inteligente, trabalhou e tem muita coisa nessa terra. Vamos falar daquele cidadão lá? Eu esqueci de marcar o nome dele, eu sei, mas esqueci. Lá da Apple, o cidadão da Apple, Steve Jobs, né? Um Steve Jobs. O cara trabalhador, inteligente, dedicado, fiel, uma cabeça, contribuiu com coisas fantásticas para esse mundo. Mas ele morreu. E morreu jovem. Então, como é que a gente vive? Para quem que a gente vive, né? Tomara que o Steve Jobs, pelo menos no último instante, clamou o Senhor Jesus, eu não sei, né? Mas não viveu para o Senhor Jesus. E esse jovem aqui também, mesmo sendo amado por Jesus Cristo, ele ficou aborrecido. Ele não queria o conselho de Jesus, ele queria o elogio. Muitas vezes nós fazemos isso na igreja. Você não quer melhorar como líder, você não quer contribuir com o crescimento da igreja, você não se dispõe para ganhar uma vida, você não investe, você não paga um preço, mas você gosta que te elogie, e que te exaltem, que te facilitem, mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para pensar naquele tesouro da vida eterna, né? E nesse processo nós não podemos errar, senão perde o alvo. Então, amadinhos, vamos caminhar aqui, que eu quero comparar com outra coisa. A mulher, né, o nosso alvo não é só dinheiro. Não tem alguém que é mais saltitante do que uma jovem noiva e que vai casar, não é verdade? É tão bom quando aparece o noivo, que a gente orou tantos anos. No meu caso eu orei bastante, porque eu casei já meio madurinha e tal, e parece aquela joia preciosa, e Deus responde, é aquele marido, mas que tesouro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Se tem uma coisa na terra que eu não posso duvidar, e que eu sou muito grata, é o meu marido. Ele nasceu para mim, é um tesouro, não podia ser nada diferente, tinha que ser ele. E realmente Deus me falou antes de casar que era ele, então eu não duvido disso. Mas quando eu casei, eu falei assim, mas casamento é isso? Misericórdia! Eu trabalhava fora, eu me arrumava todo dia, eu rolava o cabelo para dormir, aí eu me levantava, me arrumava, e salto alto, meia fina. Naquele tempo não usava calça comprida. Eu trabalhava num grande escritório de advocacia, não podia usar calças compridas, só roupa social, igual assim, era moça. E aí eu me enfeitava, eu ia trabalhar, eu gostava do meu trabalho, as pessoas gostavam de mim, tudo era bom. E dali eu saía fazer a faculdade, que também era bom. Eu gostava dos meus estudos, dos meus professores, eu tinha um vidão. Mas eu queria casar. E eu casei. A história vai acabar bem, viu, amadinhas? Não se assustem. E eu sou uma pessoa sanguínea, para fora, alegre, falante, líder. Hoje é dia da síndica também, eu sou síndica. E tudo assim, né? E meu marido é fleumático. Fleuma. Eu estou pegando fogo para fazer uma coisa, e plano, e sonho, e vamos comprar, vamos fazer. Ele fala, não precisa não. Aquele balde de água fria. E aí, além de tudo isso, eu casei e fiquei grávida logo em seguida, que não era o nosso plano. O método lá falhou. Então, e na gravidez eu passava muito mal. Muito mal, eu virava um trapo. Mas aí está o propósito de Deus.
aquela petulante, arrogante, líder, que sabe tudo, virou um trapo na cama. Aí o fleuma fazia tudo para mim. Cozinhava, me dava banho, cuidava de mim, trabalhando, estudando, tudo. Então o casamento não foi aquele romantismo que eu sonhava. Ele vai chegar com uma rosa. Jamais ganhei rosa na minha vida do marido. Vai chegar com uma rosa, no outro dia com um bombom, no outro dia ele vai mostrar o bilhetinho que ele escreveu para mim na hora do almoço. Não é assim que mulher é? Mulher é assim, né? E olha que eu não sou tão romântica assim, né? Então o processo do casamento me deu um susto. Aí vem a criança e chora de noite e de dia. Eu tive a honra e o prazer e o privilégio de poder ensinar vocês. Meus filhos choravam noite e dia. E eu no colo, eu não queria que chorasse. Eu amo muito meus bebês, minhas crias e tal. E a comida para fazer, e a casa para limpar, e aquela agonia. Foi o primeiro filho assim. Aí a Carolina, minha preciosa filha mais velha, chorou 3 meses de dia e de noite. Mas depois virou uma santinha. Aleluia. Com 1 ano e 2 meses de gravidez, de ganhar minha filhinha, está curtindo a minha bonequinha, já falante, era alegre, comunicativa, engravidei de novo. Lá vou eu para a cama. Terrível, amadinhas, eu não sei, é o plano de Deus, né? É o processo, né? Precisa quebrar essa madame aí, né? E chora, e fica na cama, e passa mal. Para vocês terem uma ideia, diz que a gente não deve falar da gente, mas eu só quero falar aquilo que vai edificar, não tem coisa boa para falar de mim não, só de Deus. E aí era tão difícil a minha vida, eu ficava tão mal na cama, que eu punha a Carolina no berço e ela queria sair. Mas se ela saísse, eu não tinha físico para ir atrás dela. Eu não saía da cama. Então eu dizia assim, quem está aí? Entra! E ela se assustava e ficava no berço. Eu tinha que usar estratégia, eu não tinha mãe por perto, não tinha empregada, eu não tinha uma amiga, eu não tinha uma vizinha, meu marido trabalhando. Então o processo foi cruel, amadinhas. Aí nasceu a Juliana, a minha do meio. Amadinhos, ela chorou 2 anos completos. 2 anos a Juliana chorou. O meu parto foi meio complicado, na hora de nascer saiu do foco, corre. Eu fiquei um dia anestesiada, passei mal, ela nasceu passando da hora, e eu fiquei pensando, né, tadinha, acho que ela tem algum trauma, então no colo, fazia comida com a Juliana no colo, e ajudando a Carolina, sozinha, amadinhas, nenhum parente por perto, ninguém. Então aquela madame que enrolava o cabelo para dormir, agora é uma escrava do lar, e olha lá, sofrendo e chorando, né? Não passou muito tempo, veio Luiz Augusto, o meu menino, loirinho de olho azul, milagre de Deus. O meu marido tem olho verde, mas olho azul, milagre de Deus. E ele era manso. Se eu não molhasse uma fraldinha no pezinho dele, ele não acordava para mamar. Mas com 9 meses, ele, por ser muito manso, criança tem que chorar um pouquinho, né? Ele não abriu os brônquios. Aí ele teve bronquite asmática. Aí chorava, meu marido, eu, Carolina, Juliana e ele. Todo mundo, que ele ficava roxo, tinha que correr para o hospital e tal. Então o processo, amadinhas, às vezes não é mole. E não é o que você sonhou. Não é o que você acha que merecia. Não é o que você batalhou para ser. E Deus é tão pedagógico, que eu fui morar longe da minha mãe. Longe dos parentes. Lá em Interlagos, minha mãe morava na Vila Formosa. Então eu fiquei completamente sozinha, era eu e Deus, e vamos ler livro, e vamos pegar consulta, doutor Delamare desse tamanho, eu lia, doutor Delamare, onde que eu estou errando, né? Mas passou, amadinhas, passou. Eu não fugi do casamento, é porque Deus botou uma algema no meu pé, senão eu fugiria. Não fugi do casamento, não fugi de criar os filhos, e hoje é só Brastemp, só maravilha. Bom, mas aí, uma outra ilustração, essa é uma realidade minha,
E uma outra ilustração, a gente às vezes gosta de visita. O homem não gosta muito de gente dentro de casa, não. Mas mulher gosta das amigas, né? As parentaiadas, domingo, vão fazer e vão acontecer, né? Agora, o processo para você sentar-se à mesa com os amigos, com os parentes e dar bastante gargalhada, o propósito é esse, é muito bom. Mas o processo, você tem que comprar, descascar, cozinhar, preparar, assar, arrumar, toalha na mesa, louça, é aquele estresse, né? Eu sou meio Marta, acho que eu sou Marta e meia, então o estresse é terrível. Meu marido fala, faz coisa simples, não inventa, porque ele sabe que eu vou pegar fogo por cima dele. Mas aí na mesa, é aquela risada, aquela alegria, e conta piada, e lembra do passado, e lembra das crianças, faz gozação, não é uma bênção? Agora, amados, se você fugir do descascar batata, do choro de criança, fralda suja, marido que não é romântico, e etc, 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 se você fugir, você não vai chegar lá onde eu cheguei, graças a Deus. Hoje eu desfruto de uma boa família, meus 3 filhos são trabalhadores, bem-sucedidos, meu marido continua um tesouro, agora ele é melhor ainda, porque agora ele faz a comida, eu lavo a louça, ou se eu faço a comida ele lava a louça, vivemos um para o outro, é uma maravilha, né? Porque quem precisa de rosa, né? Com um marido desse, para que rosa? Não precisa, caixa de chocolate, bobagem. Dizer que você é bonita, que eu tive sorte de ser bobagem, amadinho. Bom que ele faz arroz e feijão e lava a louça, não é uma bênção? Então, esse boboca desse jovem rico, esse boboca do rico, pensou que aquela vilinha de casa de aluguel que ele tinha era melhor do que o reino da vida eterna. Olha que tolo! Como que alguém dá de frente com Jesus, vai correndo, saltitante, se joga em cima dele, ajoelha, e eu sou a dona Dilsa, uma Brastemp, e se joga, aí ele fala, não, mas falta só um pequeno detalhe, vende tudo, dá, não é vender para guardar não, dá, larga a sua vida, todos os seus títulos, seus amigos, e vem, caminha comigo e terás um tesouro na vida eterna. E aí ele não aceitou. Mas aí, amadinhos, deixa eu caminhar aqui. Nós temos uma outra passagem, de uma outra história. Eu nem vou ler, porque o tempo aqui anda depressa, né? Vamos lá. Há uma outra história que dá para a gente comparar com essa, a de Zaqueu. Zaqueu não correu para os braços de Jesus, mas ele queria muito conhecer Jesus. Mas como ele era pecador e sabia que era, olha que diferença. Quem não é, né, amadinhos, pecador? Sabia que era, ele falou, eu vou me esconder. Ele não precisa me ver, só eu é que preciso vê-lo. E subiu numa árvore lá em cima, né? Porque ele tinha uma multidão, ele queria ouvir Jesus, queria ver Jesus, e de preferência que Jesus não visse ele. Só que Jesus passando, como está passando aqui hoje à tarde, como passa todo dia na minha vida e na sua, ele falou assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou fazer uma festa na sua casa, eu vou comer lá com você. Sabe aquele bolo de fubá cremoso que está lá na sua geladeira? Você só manda fazer um cafezinho, que é isso que nós vamos desfrutar hoje à tarde. E aí, Zaqueu, a Bíblia fala, Zaqueu desceu gostoso, Zaqueu desceu alegre, entusiasmado. Ele perdeu a vergonha de ser baixo, ele perdeu a vergonha dos pecados dele, ele foi honrado pelo Senhor, e ele desce gostoso e sai correndo e vai. E como eu já disse para vocês aqui, ele pegou o WhatsApp, olha fulana, depressa, passa no mercado, compra isso, na padaria, passa na Rosa que ela faz um bom bolo, vê lá umas bebidas, tal, cafezinho quente. E ele foi agitando as coisas, e quando chegou, né, aquela mesa, aquela toalha, e Jesus sentou. Mas Jesus, ele conhece as minúcias do teu coração e do meu também. Ele conhece as suas intenções e as suas motivações. Ele conhece o que você tem e o que você não tem. E ele conhece o que você precisa.
tudo isso. E Jesus é meio fleumático, né? Sossegado, não faz estabanação, não é Marta. Aí o que acontece? Jesus fica quieto, comendo, observando Zaqueu animado, ó, toma mais, bebe mais, por favor, faz um sanduíche para ele, aquele gostoso que você sabe fazer, traz para ele, a sobremesa, traz também, por favor. E Jesus ali desfrutando da comunhão com Zaqueu. E Jesus não precisou abrir a boca, não precisou dar conselho. Zaqueu falou assim: Senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor que talvez o senhor não saiba. Eu sou meio pilantra. Eu sou cobrador de impostos e eu cobro além do que deve. Mas eu vou te dizer uma coisa para o senhor hoje. Eu vou devolver tudo para os pobres o que eu tenho. E aqueles que eu cobrei além do que deveria, eu vou dar 4 vezes mais. E Zaqueu, agora, Zaqueu não sai nem triste, nem aborrecido. Zaqueu agora é nova criatura. Zaqueu agora, com todo aquele monte de lixo do caráter dele como o nosso, agora ele é nova criatura, lavado, transformado, restaurado, abençoado. E ele sai, continua alegre com Jesus Cristo. Então, amados, o objetivo da palavra de hoje, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso. Todos nós queremos os propósitos de Deus para nós. Sabemos que a vontade de Deus para cada uma de vocês aqui, cada um de nós aqui, a vontade do Senhor para nós é boa, é perfeita e é agradável. Se não fosse, porque Ele criaria um mundo tão lindo para nós, porque o Pai mandaria um Filho tão perfeito sofrer um sacrifício tão grande em nosso favor. Ele tem o melhor para nós. Mas como disse a Vânia no começo, quem destrói a família é Satanás. Ele é nosso inimigo. O nosso inimigo anda ao nosso derredor noite e dia, de segunda a segunda, todos os meses do ano, todo o tempo que nós vivemos nessa terra. Ele anda em derredor, tentando ver a quem ele vai tragar. A quem não, a que hora e como. Porque as ciladas deles, nós muitas vezes somos vítimas. Então o que acontece? Deus sabe a área da nossa vida que precisa de um polimento, de uma restauração, para fechar a brecha contra o inimigo, para que o inimigo não entre. Então, para que os propósitos santos de Deus, maravilhosos de Deus, perfeitos de Deus se cumpram na nossa vida, nós temos que entrar no processo e não fugir do processo. Continuar firme, né? Aí Deus seguramente tem o melhor. Enquanto eu estudava, eu fiquei pensando, né? Esse jovem rico, ele perdeu uma das coisas mais lindas da vida, que é o exercício da generosidade. Quando nós damos alguma coisa para alguém, quando nós ajudamos, quando nós hospedamos, quando nós dividimos, quem é que fica feliz? Nós mesmos. Aquele que recebe não sabe o bem que ele fez para a nossa vida e nos dá a oportunidade de distribuir. É maravilhoso. Então Deus queria dizer para ele: olha, eu sei que você é honesto, que você é trabalhador, que você não descansa, você é uma pessoa muito correta, eu sei que você sabe rezar, eu sei que você vai à igreja, eu sei que você é dizimista, eu sei que você lê a Bíblia, mas falta uma coisinha. Resolve essa coisinha, que o resto fica bom. E aí é justamente a área que está enroscando para nós, né? A área difícil. Quem casa pensando que a vida vai ser só flores, já sabe que não vai, né, amadinha? Não vai ser só flores. Por melhor e mais perfeito que seja o marido como é o meu. Quanto mais eu tinha luta no casamento, não no contexto de família, porque com ele eu nunca tive discussão, nada disso, até porque ele não é bom de briga, né? Pode provocar que ele continua na paz. Então, por mais que a pessoa seja ótima, o marido certo, nós vamos ter momentos de dor, momentos de desilusão. Não era isso que eu pensava, não era isso que eu sonhava, não era isso que eu merecia. Misericórdia, isso é casamento, isso é família. Você cria um filho, ele cresce, vira adolescente, manda você calar a boca, né? Não era isso que eu sonhei.
mas não podemos fugir do processo. Deixa Deus dar conselho, deixa Jesus falar, deixa Ele mexer no âmago da sua vida. A salvação, amados, é de graça, não é para quem merece, é para todos nós, é de graça. Não tem nada que você faça para merecer a salvação. Mas o crescimento da vida cristã, o adquirir os frutos do Espírito, o avançar, se tornar um instrumento útil na mão de Deus, ser um colaborador, ser um discipulador, ser um sacerdote do Senhor, aí exige o processo de caminhada. E o cristão que não quer entrar no processo da caminhada, o cristão que não quer entrar no processo da transformação, da melhora, da edificação, ele não sai do lugar. Fica aquela árvore bonitinha, sabe aquela planta bonitinha na água? Aquela planta jiboia, eu tenho um vaso de jiboia lindo, ele vai dando a volta assim, só na água, né? Mas nunca vai dar fruto. Às vezes fica um cristão na cadeira de balanço, balanga, descansa, sonha, mas não sai do lugar, não produz nada. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã frutífera. Esse menino lá, esse jovem rico, teria aprendido que ele ia ter muito mais ainda nesta terra. A Bíblia fala: se você me servir, se você me amar, se você liberar o que você tem, aqui nesta terra você vai ter 1000 vezes mais. Acho que cada uma de vocês tem essa experiência. Parece que a vida da gente é uma fonte. Você sabe como é que a fonte funciona, a fonte d'água. Quanto mais você tira a água, mais ela brota. A vida cristã é isso. Quanto mais você ganha vidas para Jesus, mais Ele te abre porta para ganhar outras. Quanto mais você distribui o dinheiro, você vai ter mais para distribuir. Quanto mais você edifica as pessoas, mais edificado você vai ficar. Na vida cristã, o que funciona é a semeadura. Você semeia, depois você colhe. Então, graças a Deus, que pena que esse menino saiu triste e aborrecido, porque o triste vai depois ficar vendo televisão e deprimido, ninguém me ama, ninguém me quer, vai ficar assim. Mas ele não ficou só triste, ele ficou aborrecido. O cristão aborrecido, ele quer vingar, eu não gosto dessa igreja, eu não era assim, a pessoa me ofendeu, eu faço tanto. Então ele caminha para o caminho da amargura e da vingança. Mas Deus não tem isso para nós. Deus quer que a gente saia pulando, sabendo que é pecador, não merece. Vai distribuindo, vai louvando, vai anunciando, para que a tua árvore dê muitos frutos. Amém, amadinhos? Eu deixei o último versículo para o final aqui. Acho que eu já sei onde ele está. Graças a Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mateus, eu amo esse trecho da Bíblia. Diz assim, Mateus 11, do verso 28 ao 30. Acho que o amadinho não está mais lá. Mateus 11, do 28 ao 30. Diz assim: vinde a mim, as donas de casa cansadas. Vinde a mim, as mães que têm filho chorão. Vinde a mim os que estão com bastante coisa para pagar e estão sem dinheiro. Vinde a mim os desempregados. Vinde a mim os que têm temperamento difícil de controlar. Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Tomai sobre você o meu jugo. E aprenda, você não sabe ainda, aprenda, amadinha, aprenda, aprender de mim, porque eu, Jesus Cristo, sou manso e humilde de coração, e vocês acharão em mim descanso para as suas lutas e para vossas almas, porque o meu jugo, aquilo que Deus exige de nós, todo aquele processo do processo, todas as fases do processo, porque o meu jugo, o meu processo na sua vida, ele é suave, e o meu fardo, os meus ensinos para você são leves. Então esse é o bom. Quantas vezes eu chorava pelos meus filhos, chorando e tal, mas
em contrapartida, eu tinha um bom marido, eu tinha um convênio médico, eu tinha uma casinha para morar, eu tinha comida para comer. Então, aonde que a gente bota o olho, né? Você vai botar no que está faltando ou no que está sobrando, né? Temos que aprender a viver dentro do processo com otimismo, com fé e com esperança, porque lá no final nós vamos sair igual Zaqueu. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu já descobri que dinheiro não é tudo, eu quero mais é viver com Jesus, Ele me respeitou, Ele me amou, isso para mim é o melhor de tudo, eu vou agora é curtir a vida, vou viver mais simples, mais leve, mas eu vou viver com Jesus. Amém, queridas? É isso que Deus tem para nós essa tarde. Não se esqueça do meu canal, Dilza Sayão, no YouTube. E o da Célia é Bendita Mama Célia, no YouTube também. Certo? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Vocês sabem que eu tenho filhos bonitos? Acredita num negócio desse? Milagre na minha casa acontece. Filhos bonitos, inteligentes, bem-sucedidos. É sério, amado, eu estou falando sério, não estou brincando não. É milagre de Deus. Só Jesus. Eu vejo uns casais bonitos, assim, a mulher linda, de olho azul, toda perfeita. E o filhinho não é uma Brastemp, não. Mas lá em casa é o contrário. Eu tenho filhos bonitos, inteligentes, trabalhadores e sem sucesso. Não é uma coisa boa? Oh Senhor, como é que eu podia saber que enquanto eu ralava naquela cozinha para cozinhar, nem sabia cozinhar, fazia sempre a mesma coisa. Ai, que vida chata. O Senhor tinha lá na frente uma coisa boa para a minha vida e para a sua vida também. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa tarde, que nós estamos vivos, com vida e com saúde. Obrigada, Deus. Obrigada porque qualquer luta da nossa vida, ela vem e passa. Obrigada, Senhor, pelo processo da vida diária, nos desafios da vida diária. O Senhor vai nos dar força para a gente não desistir, para a gente não pular fora do barco, mas continuar. Obrigada, Deus, que o Senhor tem nos dado força para não desistir. E obrigada porque o fim da viagem é maravilhoso. Obrigada porque aquilo que nos espera depois de tudo isso é o teu propósito. E o teu propósito para a nossa vida sempre será bom, perfeito e agradável. Obrigada, Deus. Livra-nos de termos um coração petulante que pensa que é certo, que é perfeito, que merece. Nós não somos nada disso. Quem merece é o Senhor. Mas o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Nós te exaltamos de todo o nosso coração nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.